que no dia 17 de dezembro, que a gente começou a conversa sobre como se estrutura, né, o projeto de pesquisa. Aí a gente bateu um papo, qual a importância dele, como fazer o projeto de pesquisa, né, quais são as etapas. Deixa eu ver aqui se minha tela está passando, né? Aí eu mostrei alguns elementos básicos e hoje eu vou dar continuidade, né? Então, lembrar, né, o pensamento científico, ele se estrutura a partir de uma lógica de métodos científicos. A gente já falou em aulas anteriores que não existe um... Peraí, rapidinho. Jorge, fecha a minha porta. Que não existe um método científico universal. Existem caminhos metodológicos, né? Mas, infelizmente, existe o estereótipo do método científico como se existisse só ele, né? Aquela etapa básica. De qualquer maneira, mesmo a gente ciente de que não existe um método científico único, a gente usa dessa ideia de etapas para a gente ter um norte. Mas, de acordo com cada tipo de pesquisa e especificidade, esse método vai ter mais etapas, menos, enfim. Então, de qualquer forma, a gente sabe que a gente começa uma pesquisa de uma observação, de uma pergunta, de um problema, de uma inquietação da realidade, né? E tudo que a gente se motiva, né, a pesquisar, já existem pessoas, né, porque a história da humanidade já tem muito construção de conhecimento, já tem pessoas que trabalham naquela área. Então, quando a gente vai pesquisar uma coisa, a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica para saber o que já tem escrito sobre o assunto, quais são as pesquisas da área. A gente conversou isso também na aula anterior, até para não ter repetição de pesquisa, ou então lembra que a gente falou na aula passada que às vezes a gente tem uma hipótese e que a gente se agarra porque a gente quer confirmar uma hipótese, que não é bem essa a proposta, né? A proposta é a gente testar a hipótese. Se ela vai ser confirmada ou não, seja a confirmação ou a refutação, ela vai contribuir para a ciência. Porque, como eu disse, se uma hipótese for refutada, o que eu confessei a vocês, né, que quando a minha hipótese era refutada, eu ficava triste, porque eu queria que aquela hipótese ela fosse confirmada e eu desse uma contribuição. Mas mesmo a refutação é uma contribuição. Outra pessoa que tiver uma ideia parecida aqui em Teixeira, em outro lugar da Bahia, do Brasil ou do mundo, que pensar uma ideia parecida e achar o meu estudo, vai ver, nossa, essa pessoa aqui já fez e viu que não foi refutada. Então, não vai fazer a mesma pesquisa. Para isso também a importância da revisão bibliográfica para que você não perca tempo, não gaste recursos e etc. E você proponha novas abordagens para caminhar, né? Então, aí envolve experimentos, no caso, vai depender da natureza da pesquisa, fazer análise, tirar conclusões e apresentar isso para a comunidade. Então, são as etapas básicas. Quando a gente fala de estrutura de projeto de pesquisa por escrito, que é o que vocês vão fazer, e eu proponho que nas próximas aulas a gente vai ter uma oficina, né? Para a gente botar a mão na massa, vocês responderem cada tópico, né? Para poder estruturar um projeto de pesquisa. Aqui na imagem mostra bem, né? Alguns exemplos. Então, todo projeto de pesquisa ele vai ter a capa, a folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, metodologia, referências, anexo e apêndices. Em outros modelos vai ter mais completo, né? Essas etapas que eu te falei, mas vai ter também uma página com problema, hipótese, objetivos, revisão de literatura, metodologia, resultados esperados, cronograma, orçamento, referências. Essa segunda imagem aqui, que é a mais completa, é a mais adequada, né, para um projeto de pesquisa. Então, são esses tópicos que estão aqui na estrutura. Então, as etapas da pesquisa, elas são, ao mesmo tempo, a estrutura da pesquisa, como eu falei, porque aqui eu mostro a estrutura enquanto uma estrutura física, né? Então, enquanto arquivo, né? Ou seja ele impresso ou digital. E é a mesma parecida com a configuração da etapa da pesquisa quando você pensa em condução. Gente, lembrando, viu, que vocês me interrompam, pode pedir a palavra, levantar a mão e tal. E daqui a pouco eu olho o chat, porque agora eu estou aqui no slide. Eu vou dar uma corrida um pouco, porque
porque como eu dediquei uns 15 minutos da aula para resolver o negócio da gravação, né? Eu acho que eu tenho que correr um pouco para poder eu conseguir abordar tudo que eu pretendo. Então, na etapa da pesquisa, ou a gente também fala, como eu falei, da estrutura do projeto, vai ter esses elementos identificadores, né? Que tem muito a ver com aquela imagem que eu mostrei aqui, né? Então, não vou ficar detalhando muito para não ficar repetitivo. De forma geral, a elaboração de uma pesquisa, ela tem fases. A primeira é o planejamento, que é quando tem aquele embrião da ideia que está na nossa cabeça, seja porque a gente observou ou uma pergunta e tal. Uma segunda etapa é o desenvolvimento, então você planeja e aí você começa a desenvolver, né? Executar. Na terceira etapa, que na verdade elas não são etapas subsequentes, elas acontecem também simultâneo em algumas, por exemplo, a parte da redação do texto final é uma redação que ela vai vir a posteriori. Mas enquanto você está fazendo, desde o começo do trabalho, você escreve a redação do projeto, que é o planejamento. À medida que o projeto vai avançando, você já vai pegando esses dados da execução da pesquisa para traçar a redação do texto final, né? Então, são etapas de leitura, de escrita, de coleta, que elas muitas vezes até se sobrepõem, né? E no último momento você expõe seu trabalho, seja ele em uma banca de TCC, seja ele em um evento de iniciação científica ou num congresso. Isso eu apresentei um pouco na aula anterior. Eu gosto de usar esse passo a passo para poder fazer projeto, que eu chamo de um exercício de desenvolvimento do pensamento científico, que é o exercício que a gente vai fazer na aula adiante, né? Eu não vou detalhar agora, porque eu vou usar alguns trechos dessa atividade como exemplo para poder falar da estrutura do projeto, tá bom? Então, o tema, né? Eu botei aqui um exemplo pandêmico, né? A gente está vivendo aí a pandemia. Então, qual é a exploração de ideias? Estou aqui com uma tempestade de ideias. Então, há uma coisa que eu fico pensando é que a gente vê tanta fake news sobre saúde, né? Uma outra ideia que eu vejo que poderia ser pesquisada é por que tem tanta gente que não quer usar máscara, né? Isso é um tema de pesquisa. Outro tema que eu estou pensando, então veja que nesse ponto que eu botei aqui o A, são exploração de ideias. Não é que uma mesma pesquisa vai abordar tudo, são ideias que pipoca assim na mente, né? Outra, por que as pessoas desconfiam tanto da vacina? A gente podia pesquisar para entender, né? Quais são as lógicas, quais são os pensamentos e tal. Então, diante desses exemplos que eu dei, esses 3 exemplos, né? Fake news na saúde, o baixo uso de máscara e desconfiança na vacina. Você tem que escolher um tema, né? Aí o tema aqui do exemplo que foi escolhido é baixa adesão ao uso de máscaras por pessoas que circulam no comércio de Teixeira de Freitas. Isso é um recorte de pesquisa. E aí, como eu estou falando, aqui, por exemplo, o tema, eu já digo que é baixa adesão. De certa forma, é uma hipótese, né? Porque eu estou partindo de uma ideia inicial que há a baixa adesão. Mas será que há mesmo, né? Talvez o título do trabalho ou o tema não fosse necessariamente a baixa adesão, e sim a adesão, para pesquisar adesão. Mas, às vezes, a gente vê trabalhos que já vai atribuindo, né? Baixa adesão, porque, na verdade, ele quer investigar se há, né? Então, é o que eu estava falando da hipótese, vai ser refutado ou não. Então, o tema é isso. São temáticas importantes, né? Que são merecedoras de estudo. E o título do trabalho, ele é a identificação que está totalmente ligado com a questão do tema, né? E a gente diz que ele é mutável porque, às vezes, como eu falei, né? Às vezes você escreve no brainstorming o tema e aí na hora que você faz o trabalho, né? Então eu botei aqui o tema escolhido com esse termo, né? Baixa adesão ao uso de máscara por pessoas. Mas aí na hora que eu fui fazer a pesquisa, digamos que nossa, mas não é baixa adesão, porque na observação em loco feita, né? E nas entrevistas foi detectada que há uma média adesão. Então, talvez, como diz aqui, né, no slide, geralmente o título é mutável porque, às vezes, a hipótese acaba permeando o tema que a gente... E tema não é título, né? E aí, na hora que você vai dar título ao seu trabalho, é depois que você fez o trabalho,
Ou, quando você faz um projeto, obviamente, você vai dar um título provisório, e aí você dá um título mais adequado, né? Por isso que a gente fala que o título do trabalho, que aí é quando o projeto termina, né? Que aí para além de um projeto, já é um trabalho realizado, a gente dá no fim. Mas a gente tem que dar título ao projeto, né? Então, é um título provisório, é um título que tem a ver com o tema. A estrutura, aí você vai identificar a instituição que está envolvida, quem são os autores, né? Se for um TCC, iniciação científica, você vai botar o responsável, orientador, colaboradores. Na justificativa, perdão, acabei mudando aqui, você vai colocar a importância, né, do trabalho naquele contexto. Você vai trazer, depois, na organização do texto, você define o assunto, você coloca o problema, você traz o breve histórico, porque isso tudo tem a ver com a introdução, né? Você traz o histórico. Então, se eu vou falar de Covid-19. Então, eu tenho que dizer o que é Covid-19. De acordo com a OMS, a Covid-19 é isso e tal. Aí você vai botar o problema. Se o problema é a questão do uso de máscara, de acordo com o Ministério da Saúde e outros órgãos, o uso de máscara é uma das medidas não farmacológicas mais importantes e tal. Entretanto, de acordo com, aí você cita autores, existe uma resistência por parte da população ao uso de máscara. Então, você coloca o problema, né? O breve histórico é em relação à questão, talvez, epidemiológica ou à questão do uso de máscara, e aí você já traz uma conversa da base teórica, fundamentação teórica, dos autores, né? O tempo todo no seu texto científico você vai trazendo autores, não é eu acho o que você pensa, né? Na justificativa você dá aquele tchan, né? Por que esse trabalho é importante? Então, é a introdução. A justificativa geralmente está perto do finalzinho, porque você justifica e logo depois você traz o objetivo, né? E aí, eu coloquei aqui como exemplo, né? Formulação de perguntas. Por que a baixa adesão ao uso de máscara em Teixeira de Freitas ou por pessoas que circulam no comércio? Talvez a pergunta mais adequada seja não porque há baixa adesão. Há baixa adesão ao uso de máscara? Eu mesmo estou dando uma ajeitada aqui, né? Outra pergunta, será que as pessoas desconhecem a importância do uso de máscara na prevenção da Covid-19? Será que as pessoas não utilizam porque não têm condições de comprar? Quais os motivos do não uso de máscara? Seria ele devido a crenças em relação à não eficácia? Quais outras crenças estariam por trás do não uso de máscara? Entendeu? Por exemplo, a questão de medo de causar hipóxia ou achar que o uso de máscara causa depressão, enfim, porque tem de tudo aí, né? E aí as hipóteses vão surgir, né? Então, parte-se do princípio que o principal motivo do não uso de máscara se dá pela falta de conhecimento sobre a eficácia da máscara e a crença de que o uso dela causa hipóxia. Pretende-se verificar essa hipótese. E outra coisa que eu colocaria aqui é que parte-se da hipótese de que há baixa adesão do uso de máscara. Porque, do jeito que eu coloquei aqui, eu mesmo tô achando que era melhor colocar para testar isso como hipótese também, tá bom? Eu vou falar mais um pouco e depois eu vou dar uma pausa para ver se vocês querem comentar alguma coisa, tá? Os objetivos, gente, tá totalmente ligado à questão tanto do tema quanto o que te moveu a escrever aquele trabalho. Então, se você, eu botei o exemplo da questão da máscara, né? Quer saber a questão do uso da máscara, então o objetivo do trabalho, né, é compreender ou investigar hábitos quanto ao uso ou não uso de máscara pela população de Teixeira, alguma coisa assim. Então você vai botar sempre no infinitivo, seja o objetivo geral ou específico. Esse é um erro muito recorrente quando eu corrijo projetos. Os alunos escrevem de uma maneira que quer escrever bonito, elaborado, na verdade tem que ser no infinitivo, velho. Todo o objetivo de projeto de pesquisa ele tem que ser investigar, que mais? Entrevistar, verificar, levantar as informações, entende? Então, sempre entendendo que o objetivo geral é o mais amplo e os objetivos específicos são aqueles mais detalhados.
Aí eu vou falar da metodologia, vou dar uma pausa. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso disponibilizar o slide, sim. Posso continuar ou tem alguma questão? Então, manda metodologia. A metodologia é onde a gente descreve as etapas do trabalho. Quais são os procedimentos que vão ser feitos, né, para essa pesquisa ser realizada. Você vai colocar quais materiais você vai usar, equipamentos, se for material de entrevista, Google Formulário, se vai ser um trabalho que vai fazer grupo focal, né? Vai descrever tudo. Vai ser feito isso. Se você vai fazer uma entrevista em uma aldeia, você vai descrever tudo. As etapas na ordem que serão desenvolvidas, né? Então, aqui, voltando ao exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, para conseguir os objetivos da pesquisa, pretende-se entrevistar pessoas que circulam no comércio de Teixeira através de um questionário online, né? Vamos dizer que a pesquisa fosse em loco, então, através de questionários com entrevistas em loco, na rua, né? Porque aqui, as pessoas que circulam no comércio de Teixeira, não é que a entrevista precisa ser no comércio de Teixeira. Você pode fazer uma entrevista online e perguntar logo no começo. Você circula, você costuma frequentar o comércio da cidade de Teixeira de Freitas, sim ou não? Isso como sendo requisito para continuar participando da pesquisa. Então, é possível, né, trabalhar assim. Aí na execução, aí você vai descrever, vai ser elaborado um questionário online com 5 perguntas socioculturais, com idade, etnia, gênero, profissão. Isso aqui é um exemplo, viu, gente? Escolaridade e mais 11 perguntas específicas sobre o uso de máscara e crenças. O link será enviado em grupo do WhatsApp, rede social, e-mail, tal, tal. Interpretação de dados. Então, os resultados do questionário serão tabulados, apresentados em forma de gráficos. Perguntas abertas serão lidas, interpretadas e agrupadas em categorias de análise, certo? Então, aqui está dizendo, né, como o trabalho vai ser feito metodologicamente, nesse exemplo que eu estou dando, né? E, claro, depois que esse resultado for tabulado, que é o item síntese aqui, que é mais, não é nem tanta metodologia, é a questão já de como vai transformar essas informações em resultado. Aí eu coloco aqui, sintetizar os resultados, né, das tabulações em forma de imagens, de tabelas, né? E descrever também e fazer uma discussão desses resultados. Que às vezes a pessoa só bota o gráfico solto lá e diz, o resultado está aí, não é assim, né? Mas eu não vou adentrar muito essa parte, porque aqui no nosso componente a gente vai falar mais sobre a elaboração do projeto de pesquisa e não a aplicação dele e a escrita dos resultados, tá bom? Então, quando a gente faz um trabalho de pesquisa, a gente tem a metodologia como, assim, o eixo, né, norteador. Primeiro, a gente define as técnicas para a aquisição dos dados, porque é a questão metodológica. A gente coleta os dados, a gente tabula os dados, né, para obter esses resultados, e não para por aí, porque às vezes eu tenho um aluno que vai fazer o projeto, professor, aqui, ó, tem os dados, e agora? Então, você tem que analisar esses resultados. No caso, de novo, do nosso componente, a gente não vai aplicar o projeto, vocês vão escrever o plano, né, o projeto de pesquisa. Essa parte eu acho que não precisa, porque é mais a questão de pensar no resultado, né? Todo projeto de pesquisa tem que ter o cronograma. Então, ele pode ser geral, não muito detalhado, ele pode ser mais minucioso. O que importa é que ele traga a previsão de cada etapa do trabalho, né? E sempre numa ordem cronológica, porque eu já tive também situações de receber cronograma que o aluno botava, por exemplo, coisas que iam fazer, vamos dizer, a gente está em janeiro, né? Aí ele botava coisas de dezembro de 2022 no começo do cronograma, depois botava coisa de janeiro depois, de março, aí depois trazia para fevereiro, não. O cronograma ele tem que ser na ordem, né? Então você vai na ordem cronológica de fato. Claro que algumas coisas podem ocorrer de forma simultânea, isso não é problema. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Você bota o tópico na ordem que vai acontecer. Então, por exemplo, não vale a pena você botar assim, tabulação de resultados no item 1,
você tem que colocar coerente, né? Então, primeiro, escrita de tal e tal coisa. Segundo, entrevista junto a tal. Terceiro, sabe, tabulação. Então, tem que ser na ordem como vai ser executado, como a gente mostra aqui. Então, o cronograma, visualmente, ele pode se apresentar dessa forma. Então, as etapas estão aqui, os meses, pode ser dias, pode ser de várias maneiras. O intervalo de tempo é vocês que podem dizer, porque tem cronograma que é 3 meses, né? Pode ser por quadrimestre, pode ser por ano. Então, ao invés de ser janeiro, fevereiro, março, eu posso fazer um projeto que seja 2021, 2022, 2023. Professora? É você que vai dizer a questão do tempo, né? Aí você vai colocar os recursos, né, que o projeto vai precisar, de material, de pessoal, tudo que vai gastar. Né? E se for um projeto que você vai fazer virtualmente, que só vai usar banco de dados e tal, você especifica. A culminância é quando o projeto Professora! Limitado. Então, essa informação culminância nem sempre aparece como informação do seu projeto. Por exemplo, o meu projeto, que eu botei aqui do exemplo, da questão da investigação sobre o uso de máscara, talvez eu não valesse a pena colocar esse item culminância no meu projeto, porque é um projeto de pesquisa, né? Então, eu vou coletar os dados, depois que eu tabular, apresentar o resultado, depois eu posso escrever um artigo. Então, eu sei que a culminância dele pode se dar em uma publicação, mas ele não vai estar dito lá no projeto. Então, é isso. Eu vou falar aqui o fechamento da estrutura do projeto e eu trouxe um ponto para a gente discutir um pouco mais, que é sobre a questão do pensamento científico. E, sobretudo, no contexto que a gente vive de fake news, de problema de interpretação de texto, né? De falácia. Então, eu trouxe um ponto para a gente discutir aqui, que aí eu conto com a participação maior de vocês. Hoje eu quase não pela coisa do tempo, né? Vocês estão me ouvindo? Ou vocês estão falando alguma coisa? Socorro. Gente, vocês estão falando? Aham, te gritei umas Tava 3 no vezes. baixo, tava no mínimo, sabe por quê? Socorro, não tava ouvindo nada. Porque, como eu tinha aberto a outra sala, ai, meu Deus do céu, que viagem. Eu tinha dado microfonia, aí eu botei no mínimo. E eu tô, gente, esse povo tá quieto. Ótimo jeito para a professora ficar falando sozinha, né? Eu tô achando muito estranho, porque vocês falam muito. E agora que eu tô vendo no chat, vocês falando, ela não tá ouvindo, meu Deus do céu, socorro. Ai, ai, gente. É Pode porque falar. Jaqueline e Jennifer não tá conseguindo entrar na aula. Tá bom. É porque eu tava na tela do slide. Fala para elas, gente, hoje tá doido o negócio, viu? Fala para elas virem que agora eu tô na tela, porque eu tava na tela do slide, que não é a tela do Google Meet. Aí, como o negócio estava no baixo, quando aparece pedido, eu ouço e venho. Eu tô achando estranho, não chegou ninguém. Todo mundo calado. Manda o povo, bota lá no zap para mim, por favor. Fala assim, deixa eu ver aqui. Ai, ai. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, nem sextou ainda dou aula até não sei que horas hoje. Ó, gente, o que tem aqui na minha caneca é água, viu? Agora sim, o pessoal. Mas eu tinha aceitado, Jennifer. Eu, hein? Doideira. Ainda bem que vocês já me conhecem, já sabem que, né? Ai, ai, viu? Então, bora. Chegar, fiquei suada aqui. O Emily está perguntando. Professora, no projeto tem que apresentar resultados? Então, eu tenho que pôr em prática? Achei que seria montado um projeto como se fosse para alguém pôr em prática. Isso mesmo. Emily, aqui a gente vai fazer um projeto literalmente. Porque projeto é um plano de algo que vai ser feito ainda. Então, não tem que ter resultado. O que tem no projeto é uma seção chamada Resultados Esperados, certo? Inclusive, tem um slide que eu até mostro isso. Eu vou botar aqui para rapidinho, só para que é aqui, ó. Essa imagem aqui, vou até tirar. Peraí, rapidinho.
que é essa imagem aqui de baixo, tá vendo? Aí, se você for ver aqui, ó, tem, depois de metodologia, tem resultados esperados, entendeu? Então, o nome projeto, o nome já diz projetar. Agora, o que acontece é que quando a gente bota um projeto em prática, que não é o caso aqui, a gente tem um item resultado que a gente vai transformar resultado esperado em resultado propriamente dito. O que a gente está conversando aqui é de projeto mesmo, é um plano de uma pesquisa que será feita. Então, é resultados esperados, não é resultado mesmo, entendeu? Esse projeto é uma coisa que você mesma pode pôr em prática no futuro ou outra pessoa, é isso mesmo. Pode falar, Eder. A professora, no caso então aí, pode ser assim também. Se o projeto não apresentar o resultado esperado, esse não resultado esperado também faz parte do projeto, que no caso é que nem a gente está falando, a questão da pesquisa. Não chegou no resultado, então a gente sabe que esses passos vai chegar a essa conclusão, que não vai dar em nada, vamos dizer assim. Então já é um resultado, no caso, né? Ou não? Sim, porque o resultado esperado ele é necessário para que você, enquanto pesquisador, mostre que você tem uma perspectiva, ainda que sua hipótese seja refutada ou não, porque isso não é relevante. É relevante você apresentar a hipótese, é relevante, né, o projeto mostrar que tem hipótese, porque o projeto é um norte. Quando um pescador, um, um descobridor dos sete mares, né, ele vai a campo, né, ele vai para o mar, ele tem que ter a carta, né, náutica, ele vai ter o plano dele lá, o seu plano de navegação. O projeto é o nosso de pesquisador. Então, se você faz um trabalho que você não tem nem resultado esperado, é preocupante, né? Então, tem o resultado. Agora, se ele vai ser alcançado como você esperou ou não, não importa. O que importa é você ter resultado esperado. Espera-se tal e tal coisa. E assim, não é nada megalomaníaco. Tem que ser uma coisa, né? Coerente. Deixa eu ver se tem mais comentários. Alguém levantou a mão? Eu ouvi um barulhinho. Agora eu tô ouvindo tudo. Ai, ai, ainda bem que não tá gravando, viu? Meu Deus. Gente, vou continuar aqui, vocês já sabem, pode me interromper e tal. Então, aí dentro dessa lógica do pensamento científico, gente, veja bem, o pensamento científico, como a gente já falou em outras aulas, né? A ciência uma área, né? É uma área de produção de saberes, né? Na sociedade. Existem outras áreas de produção de saberes. O pensamento científico, ele é necessário que ele tenha a sua estrutura, que ela seja respeitada, né? Seja conduzida daquela forma, para que não vire outra coisa, né? Que não seja a lógica científica. Por isso que, como eu falei na aula anterior, é tão importante esse rigor científico, né? E é tão importante o trabalho de avaliação por pares, né? Da possibilidade de replicar experimentos, como eu dei o exemplo da questão da clonagem, né? Então, seria muito fácil, né? Uma pessoa falar assim, eu descobri uma cura para tal coisa, eu descobri isso. E aí ela tem que dizer qual foi o método que ela encontrou aquilo para que outros pesquisadores no mundo inteiro possam replicar e verificar que aquilo realmente é verdadeiro. Não é simplesmente dizer, é isso e tchau. É por isso que muita fraude na ciência já foi desvendada por isso, né? Então, a ciência, ela tem um modus operandi. Dentro da metodologia científica, a gente tem os métodos. O método de pensamento, né? De condução. Você está gravando, né, Eder? Mas é ótimo. Você conseguiu gravar do começo? Do começo da aula? Sim, consegui, professora. Eu esqueci de avisar, Que mas eu ótimo. consegui. Depois eu Arrasou, dispo... muito bom. Depois eu coloco aí para o pessoal. Depois que Tá bom, subir pro Drive ou pro YouTube, enfim. obrigada. E eu falando, que bom que não tá gravando. Só meme. Então, gente, existem várias maneiras, né, de pensar metodologia científica enquanto método. Aqui eu vou destacar 4, que na verdade tem outros que são relevantes também, mas a ideia não é esgotar. Tem o método indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. O indutivo, ele é uma ideia de generalização. Então, uma pessoa que parte desse entendimento, dessa forma de pensar metodológica,
ela parte da observação pontual para tentar traçar generalização. O dedutivo é o contrário. Ele ao invés de ser generalização, ele é particularização. Então, primeiro, o pesquisador parte de uma observação de uma situação geral, né, para tentar explicar uma questão individual. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. O hipotético dedutivo, ele identifica o problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e depois testa se as hipóteses são falsas ou não. E o método dialético é aquele método que traz a tese, a antítese e depois traz a síntese. Então, um confronto de ideias. Então, a tese inicial, né, é proposta, em seguida, ela é confrontada com a antítese, que é uma tese que vai negar, né, essa proposição inicial, e, por fim, chega-se a uma síntese, que é uma ponderação dessas questões. O que acontece é que, muitas vezes, o hipotético dedutivo também se baseia ou bebe na fonte do dialético. Às vezes, o método dialético de um trabalho também traz uma influência hipotético-dedutiva. Então, apesar de eu estar mostrando assim 4, né, separados, eles nem sempre aparecem de uma forma pura. Eles aparecem de forma concomitante ou com alguma influência. Os métodos científicos, como eu falei, né, aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ver aqui, né, como isso implica na questão de pensar cientificamente. O dedutivo, por exemplo, eles bebem, né, da lógica da matemática, da lógica e da matemática, perdão. Então, o dedutivo, ele parte de um enunciado para chegar em outro enunciado. E no caso do dedutivo, ele parte da visão geral para uma menor. Aí eu botei o exemplo aqui. Todo homem é animal. É a primeira proposição, a premissa, né? A segunda, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é animal. Então, aqui é um exemplo de um pensamento dedutivo. O método indutivo, né, ele já bebe da área das ciências empíricas, que é mais da coisa da vivência, da experiência, né, uma coisa mais pragmática. Ele parte de um conjunto de enunciados que são mais pontuais e são frutos de uma observação, né, palpável, digamos assim, de fenômenos. E aí, a partir dessas observações pontuais, ele tenta fazer uma generalização. Então, ele parte de um particular para generalizar. Então, um exemplo, o metal X1 expandiu-se quando aquecido na ocasião de temperatura 1. O metal X2 expandiu-se quando aquecido na ocasião da temperatura 2. E o metal Xn expandiu-se quando aquecido na ocasião da temperatura Tn. Logo, todos os metais se expandem quando aquecidos. Né? Eu ainda não vou ficar trazendo a problematização, que eu já fico doida, né, para falar, mas eu quero apresentar primeiro essa explanação para depois a gente discutir. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que ele parte de 3 exemplos de metais, sendo que a tabela periódica tem, né, quantos metais ali, por exemplo, e de 3 ele já generaliza para falar que todos os metais se expandem quando aquecidos, né? O método hipotético dedutivo, ele parte de hipóteses científicas, aí ele deduz, né, das consequências e confronta com a experimentação empírica. Então, exemplo, hipótese, todos os répteis são ovíparos. Aí ele propõe o teste, confronta-se espécies particulares de répteis numa experimentação orientada pela hipótese inicial, né? E, como resultado, se as observações estiverem de acordo com a hipótese, ela disse corroborada. Caso contrário, ela disse refutada. E, ainda assim, são resultados provisórios, né? Então, é resultado daquilo ali que foi feito naquele contexto. Não dá uma resposta cabal, ao contrário do método indutivo, que ele está dando ali. Logo, todos os metais, entende? Vamos lá, vou continuar aqui, daqui a pouco eu vou jogar para vocês. Outra coisa aqui, continuar falando um pouquinho do método indutivo, tá? Daqui a pouco eu vou olhar o chat também, tá, gente? Se por acaso tiver alguma pergunta, porque eu estou na tela do slide. Então, o método indutivo, ele parte de uma observação de fenômenos. Então, como eu falei, né, aqui do exemplo do metal, né? Então,
o ganso 1 é branco, o ganso 2 é branco, o ganso 3 é branco, o ganso 1000 é branco. Aí, quer dizer, observou. Aí agora eu vou fazer uma relação entre os fenômenos. Então, eu vou fazer uma relação entre o ganso e a cor. Compara-se, né, essas questões e agora eu vou generalizar. Então, todos os gansos são brancos, né? Por causa da minha observação do fenômeno, que aí, gente, veja aí eu já vou falar um pouquinho mais. Às vezes, a pessoa que vai observar um fenômeno tem a questão do viés, né? Então, por exemplo, se eu moro numa região que tenha uma espécie ou uma região de gelo polar, que é comum ter ganso branco até para uma questão de evolução biológica, né? Ele está ali camuflado, é uma questão evolutiva que pode ser trazer benefícios para ele. Já em outro lugar, que tem muitas rochas, né, aquela cor escura, vai ter mais um animal, aves, gansos pretos, sei lá. Então, uma pessoa que está num determinado local, por vários motivos e variáveis, ela pode observar aquele fenômeno por essa N causas e que ela generalizar sem levar em consideração isso, acaba não sendo verdade. Então, no caso aqui, é um problema do método indutivo, né? Porque você generaliza. E uma coisa que é outra questão é que o método indutivo, ele tem a possibilidade de ter premissas iniciais falsas. Então, por exemplo, premissa 1, todas as cobras pretas são venenosas. Quer dizer, já é uma premissa enviesada, porque já está dizendo que todas as cobras pretas são venenosas, certo? Então já é um problema, porque já está dizendo, né? Eu me lembrei até do exemplo que eu dei aqui no início da aula, de eu dizer assim, a baixa adesão do uso de máscara, né? Já é uma maneira é uma premissa. Então, calma, né? Primeiro tem que, mas aqui no exemplo está dizendo, aí premissa 2, Sirtalis é uma cobra preta. Conclusão, Sirtalis é venenosa. Em relação à questão da lógica do encadeamento, pode até ter coesão, mas como a premissa inicial é falsa, é uma falácia, porque chega numa conclusão que não é real. Um bloco 2, premissa 1, todo adolescente quer liberdade. Premissa 2, Jorge quer liberdade, conclusão, Jorge é adolescente. Então, também, né, todo adolescente quer liberdade, será que a gente pode dizer isso? De maneira geral, a gente sente, mas nem tanto, né? E uma pessoa específica que é liberdade, isso vai tornar ela adolescente, né? O grupo que foi da premissa 1, bloco 3, premissa 1, todos os pescadores gostam de cozinhar. Premissa 2, existem advogados que são pescadores. Conclusão, todos os advogados gostam de cozinhar. Então é isso. Quando a premissa é falsa, aí o negócio vai para a pirambeira, né? Então, existe também a possibilidade de ter premissas iniciais verdadeiras. Então, Sócrates é filósofo, Sócrates é pequeno, logo Sócrates é um pequeno filósofo. Pode ser da estatura aqui no exemplo. B, as cadeiras têm pés. O Antônio tem pés, logo o Antônio é cadeira. A coisa, mesmo que a premissa inicial seja verdadeira, que Sócrates é filósofo, você vê que Sócrates é pequeno, a gente já não sabe o que quer dizer, porque o pequeno pode ser atribuído a uma série de coisas, da estatura, uma questão qualitativa, não sei. Aí ficou logo, Sócrates é pequeno filósofo, ficou estranho, né? A cadeira tem pé, a gente chama, né, aquelas pontas da cadeira que sustenta de pé. Quando você fala que Antônio tem pé, você está falando do pé de um ser humano. Logo, o Antônio é uma cadeira, entende? Então, é preciso tomar cuidado. Aí, antes de passar a bola para vocês, eu vou falar mais algumas coisas para botar a linha na fogueira, né? Então, existem na literatura críticas ao método indutivo, muita crítica, né? Que é o problema da questão da indução. Então, o Rumi, ele lá no século XVIII, ele fala que no argumento indutivo, as premissas, elas não fornecem uma garantia de que a conclusão é verdadeira. Então, eu já mostrei exemplos, né? Se a premissa ela é falsa, você já sabe que o negócio vai vir, não sabe o que vai dar. E, além disso, aquela lógica do argumento indutivo, nem sempre a conclusão, eu não diria nem verdadeira, às vezes ela é
totalmente insensata, né? Então, as premissas, elas dão apenas um indício de que a conclusão possa ser verdadeira, o que traz um perigo para a nossa área, né? Porque ainda se reverte de um discurso que parece um discurso científico, acadêmico e tal, né? Pela estrutura dele, da questão argumentativa. E o Karl Popper, que ele tem vários, eu estou vendo que Gutenberg botou no grupo, acho que foi Guten que botou, né? E eu tenho uns livros também em PDF, que é bem. A gente acha bastante coisa, né, na internet, mas aqui no componente nem dá tempo da gente aprofundar muito, porque é muito rápido, né? Então ele fala assim que a ciência ela não se baseia na indução, ela progride através da falsificação de teorias. Aí, por exemplo, ele tem aqui, né? Acredito que todos os gansos são brancos, que é aquele exemplo que ele estava falando, né? Que eu mostrei o exemplo dos gansos, né? Aí ele fala, mas numa visita à Nova Zelândia, vejo um ganso negro. Então, a minha observação de que existe um ganso negro falsifica, ou seja, torna falsa a minha teoria inicial de que todos os gansos são brancos. Então, ele traz muita questão do falseamento, que é o quê? Vamos dizer que eu parto da ideia de que em Teixeira, como eu estava falando, há uma baixa adesão ao uso de máscara. Então, se eu estou dizendo que há baixa adesão ao uso de máscara, se eu ver uma pessoa ou um grupo de pessoas usando máscara, está falsificando, né? Falseou a minha ideia. Então, eu tenho que ir além. Eu não posso ficar falando assim no achismo. Eu tenho que dizer. Eu posso até dizer que há uma baixa adesão ao uso de máscara depois de eu fazer um levantamento de acordo de um método que eu vá usar. E aí, na hora de tabular os resultados, eu vejo que eu chegue a um patamar que o percentual seja baixo. Aí eu posso dizer que há baixa adesão, certo? Porque aí eu vou ter testado, né? Então, o Popper propõe a substituição do método indutivo pelo método hipotético-dedutivo e pela prática do falsificacionismo em vez do verificacionismo. Então, ele quer propor que a gente teste as hipóteses para ver se realmente ela é falsa ou não. Então, no critério de verificacionismo, né, a experiência científica deve servir apenas para verificar e confirmar uma hipótese. Então, o foco é colocado na verificação e confirmação. Isso me lembra até aquela coisa que é tão feita nas aulas de ciências, né, que é de fazer, gente, vamos fazer experimento científico em sala de aula, ou vamos para o laboratório. Aí bota lá uma coisa que está dando em química, faz lá um experimento, tá vendo? Ó, e aí, às vezes, quando o professor vai fazer o experimento, algo dá errado, entre aspas. E aí, ao invés do professor explorar aquilo, o que saiu do esperado, né? Porque isso aqui é uma demonstração. Por que a gente não alcançou? E aí, ao invés dele explorar esse erro, entre aspas, né? Que, na verdade, deve ser um erro de execução, enfim, analisar as variáveis, né? E botar os alunos mesmo para pensar cientificamente, o professor só quer fazer um experimento verificacionista, que é só demonstrativo de algo que ele acredita como verdade. E a ciência não funciona assim, né? Com verdades imutáveis, com coisas que nunca são contestadas e tal. Então, nesse critério, basta apenas um número de casos particulares para validar uma hipótese. Então, é um problema, porque leva a uma generalização que muitas vezes não é real, né? E isso a gente viu muito na pandemia, né? Então, às vezes, uma pessoa fala assim, o pessoal fala tanto do medicamento, sei lá, usado para matar verme, mas o meu tio, minha tia teve Covid e tomou o remédio e ficou bom. Mas aí outra pessoa fala, mas o meu tio teve esse problema, a gente não deu remédio de verme, mas ele tomou água de coco todos os dias e ficou bom. Certo? Então, não foi um teste com o grupo controle, não foi um teste, né, feito com método, sabe, como é feito na área científica, quando está testando medicamento, quando está testando vacina, que tem todas as etapas, né, das etapas clínicas, para se chegar a uma conclusão, refutação ou não. Quando a pessoa fala assim, mas de um caso particular e generaliza,
é um critério verificacionista que bebe da fonte do método indutivo, entendeu? Então, veja bem, já o critério falsificacionista é uma coisa bem mais científica. Por quê? Primeiro que você não se apega, né? Você não usa ela para testar se ela é falsa. Então, para a área de falsificacionismo, a experiência científica vai servir para falsificar a hipótese. Se ela sobreviver a esse teste, é porque ela pode ser considerada. Mas se ela for falseada, como no exemplo do ganso, né? Ah, uma pessoa indutivista falou que ela viu 1000 gansos, então todos os gansos são brancos. Já no critério bom, você sabe. Sempre tem um benefício da dúvida. Viu um preto, aquela hipótese dos gansos brancos já acabou, né? Então, o enunciado será científico se for passível de ser falsificável. Então, ele tem que ser passível de ser testado, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas da área de pseudociência falam, mas esse aqui pode ser testado, né? Mas não pode misturar as coisas, que o pessoal ultimamente está se apropriando, né, da ciência para poder tentar legitimar a pseudociência. Nesse critério, uma teoria vai ser mais válida, mais forte, o quanto ela conseguir resistir à falsificação. É como se aqui fosse uma pedra, né, que é a hipótese. Nesse critério, você fica batendo, batendo, batendo. Quanto mais ele resistir, ele está valendo. Mas qualquer momento que ele cair, porque na ciência nada é imutável, né? Então, assim a gente continua. Então, não tem esse apego, né? Ah, é minha hipótese, né? A gente tem poucos dogmas na área, né? Tem a maior parte do conhecimento construído cientificamente, ele vai sendo, né, sempre colocado à prova, vai surgindo novas informações e tal. O Karl Popper fala que o método da ciência é um método de conjecturas seguidas de tentativas rigorosas de falseá-las. Então, só vão sobreviver as teorias mais aptas. Não, de forma alguma, se pode dizer que uma teoria é verdadeira. Pode-se dizer com otimismo que é a melhor disponível, que é a melhor do que as outras que tinham antes. Então, é isso. A gente tem que ter, né, muita prudência. Já no método hipotético científico, a gente parte de um problema, de um fato, né, que você se interessa, você formula hipóteses, você vai fazer um tipo de dedução, né, um teste, aí já vai pensando em como você vai poder botar ela em teste, e na experimentação você vai testar para ver se ela foi refutada ou se ela sobreviveu. Então, na dedução, você pega, né, da ideia aí agora eu vou falar rapidinho de dedução e indução, né? Então, todas as baleias são mamíferos, então você pensa, todos os mamíferos têm pulmões, portanto, todas as baleias têm pulmões. Se as premissas gerais forem verdadeiras, as conclusões também são, porque ela vai partir do geral para o específico. Na indução, este corvo é preto. O corvo que vi ontem é preto, portanto, todos os corvos são pretos. Então, premissas específicas, mesmo que sejam verdadeiras, elas não podem ser generalizadas, porque ela parte do específico para inferir o geral. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, que na área de ciências humanas, a gente tem trabalhos empíricos. Não é que ele não é científico, não é isso, mas eles não podem ser generalizados. Então, eles contribuem para a área. Então, vou fazer um trabalho de um estudo de caso, de uma observação na sala de aula e tal, e aí você chega em algum resultado. Beleza. Então, você contribui, você traz um dado da sua pesquisa. Agora, você, por exemplo, eu fiz um trabalho de uso de história em quadrinhos ou de jogos para o ensino de ciência da natureza, em contraponto a uma aula tradicional. Né? E aí eu verifiquei que o uso de jogos no ensino é mais benéfico para o aprendizado, de acordo com o que foi testado, né, do que a aula tradicional. Mas eu não posso, no final, dizer jogos são melhores do que a aula tradicional, porque seria eu pegar um caso específico e fazer uma generalização. Agora, tem outras áreas do conhecimento que você pode fazer uma generalização, porque você pode fazer um tipo de
de experimento que ele até então não muda. Então, você pode dizer que a água e o óleo não se misturam. Então, por enquanto, isso acontece. Agora, pode ser que no futuro surja algum elemento que, quando você coloque lá, ajude a misturar, né? A gente sabe que o detergente dissolve, mas, enfim, eu estou querendo dizer assim, que tem áreas que trabalham com a questão do empirismo, né? Mas não tem problema, é na ciência e tudo, só que não pode generalizar os resultados. Então, métodos na ciência, o indutivo é do particular para o geral, o dedutivo é do geral para o particular, né? No indutivo, que é aquela coisa que se observa uma coisa pontual, você observa ou experimenta, depois você vai traçar uma hipótese mais ampla, e aí você vai tentar dar um enunciado. Então, tem um risco maior, né, de erro. E já o dedutivo, você formula um problema, você pensa em hipóteses, mas considerando que você vai verificá-la, vai tentar falsear ou não, e aí, com os resultados, você vai fazer uma costura entre o que você encontrou com os enunciados maiores que existem, né, para fazer uma discussão. Aí, para fechar, né, tem uns slides finais que eu botei umas coisas mais aqui das tretas, né, que a gente está vivendo agora. Eu vou falar mais 5 minutos e depois para a gente usar a aula para a gente bater papo aqui sobre isso que a gente falou, tá? Então, a falácia do falso dilema. A gente vê o que nas redes sociais, né? Envolvendo assunto da ciência ou não. A questão da pessoa pegar o argumento, às vezes tem até um termo chamado ad hominem, mas ou a falácia, que é para ganhar a briga, né? Então, a falácia do falso dilema, a gente viveu também quando falou, né? Ou trabalha, ou morre de vírus, ou morre do trabalho, enfim. Então, apresenta-se duas alternativas como sendo as únicas, ignorando e tentando fazer que se acredite que não tem outras alternativas, né? Então, ou você é crente ou você é ateu. Se você não acredita em Deus, você só pode ser ateu. Então, o falso dilema acontece quando... Oi? Claro, porque é um adolescente que reclama pra você, meu amor, pode saber. No próximo domingo, Aí, assim, é excluído. a maioria eu sei que lê. Mas, assim, lê Jennifer, não ouvi direito. mais clareza. Apesar de que sempre vem alguém, né, pra ler, então o seu lição tem como acompanhar, né? Mas sempre quem Alô? sempre foi ido. Quem não lia, Eu acho que abriu o microfone dela. passou mal. Era passou mal. Eu vou fechar o meu. Eu fechei, eu desliguei o som dela, coitada. Viu? E aí, qual o problema disso, né? O argumento surge quando aí bota como se são as únicas alternativas possíveis, e não é, né? E às vezes colocam como duas coisas dicotômicas, incompatíveis, né? Não botam uma coisa no caminho do meio, uma outra alternativa, como eu falei do falso dilema, né? No negócio da pandemia, porque existia alternativas intermediárias, mas os governos se eximiram, então eles botaram ou vai para a rua trabalhar ou morre de fome. Agora, cadê os governos, não só do Brasil, do mundo, chegar junto, né? Dar aquela... esse caminho do meio eles não queriam, né? Então, a forma lógica da falácia ou do falso dilema é ou A ou B e nada mais. Então, se A é verdadeiro, B é verdadeiro, então A é falso, para quem acredita em A, ou, perdão, em B, e A é falso em quem acredita em B, né? Os tipos de argumentos, né, indutivos têm as generalizações e as previsões. Isso aqui é importante porque quando a pessoa leva, né, a ciência de uma forma equivocada, ela pode pegar um trabalho científico na hora de fazer seus resultados e levar para generalizações fantasiosas e delirantes ou uma previsão com base numa lógica sem noção, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma generalização. Cada um dos cães que eu observei até hoje ladrava. Logo, todos os cães ladram. Então, forma a lógica do argumento. Alguns A são B, logo, todos os A são B. No caso da previsão, alguns A são B, logo, o próximo A será B. Então, aqui o exemplo. Todos os banhistas dessa praia observados até agora estavam queimados pelo sol. Logo, o próximo banhista que for observado estará queimado pelo sol.
Outro, todos os 27 feijões que retirei deste saco são brancos. Logo, o próximo feijão que retirar desse saco vai ser branco. Então, é isso. E não necessariamente vai ser assim, né? E aí a gente vai pegar as resenhas, né? Pra gente terminar a aula. Então, assim, Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Conclusão, Stevie Wonder é Deus. O outro, sempre me dizem que sou ninguém na vida. Ninguém é perfeito. Então, eu sou perfeito. Aí continua, mas só Deus é perfeito, ou seja, eu sou Deus. Mas se Stevie Wonder é Deus, eu sou Stevie Wonder, puxa vida, sou cego. E, que mais? Primeiro, Deus é amor. 2, isso eu já dei, é só para analisar a questão, né? A afirmação acima não é conclusiva. O fato de Stevie Wonder ser cego não implica que ele seja Deus, então veja aí a confusão, né? Mais duas para acabar. Quando bebemos álcool em excesso, ficamos bêbados. Quando estamos bêbados, dormimos. Enquanto dormimos, não cometemos pecados. Se não cometemos pecados, vamos para o céu. Conclusão, para ir para o céu, devemos estar bêbados. E o último, Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, dorme à tarde. Quem dorme à tarde, não dorme à noite. Quem não dorme à noite, sai para curtir. Conclusão, Deus ajuda quem curte à noite. Aí a última HQ. É o silogismo, né? Aí um fala para o outro, cara, estou com uma dúvida. Me disseram que eu sou ninguém. Mas se ninguém é perfeito, então eu sou perfeito? Pode até ser, viu? Mas lembre-se que toda regra tem exceção. Se isso já é uma regra e não tem uma exceção, então nem toda regra tem exceção. Então toma essa. Eu sou vagabundo e tenho tempo sobrando. Você trabalha e não tem tempo. Então, se tempo é dinheiro, eu sou mais rico que você? Aí ele fala, não. Tá? Então, gente, é isso. Eu quis trazer. E aí, para fechar, eu boto assim, algumas questões para a gente conversar aqui. Por que discutir essas questões que eu trouxe no final da apresentação são tão importantes, né? Essas questões de método indutivo, dedutivo, né? E como essa forma de pensamento científico que o pesquisador vai utilizar vai influenciar na análise dos resultados. Ou seja, por que essa maneira de olhar os resultados, ainda que quando vocês fizerem um projeto para esse componente, não vai lidar com coleta, né? Mas só para a gente pensar, porque o tópico da aula de hoje é pensamento científico, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a aula, sobre pontos que eu falei na hora que eu não estava ouvindo. Gente, desculpa, viu? Tá? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Agora eu vou ver o chat aqui. Aí, só para dizer, na próxima aula a gente vai ter a oficina de elaboração de projeto de pesquisa. Eu vou trazer uma atividade em aula. Para isso, vocês têm que estar com os grupos, 6 grupos formados, que são aqueles grupos que vão servir também para o trabalho de seminário de artigo, tá bom? Pode abrir o microfone aí e comentar aí o que vocês acharam. Pode falar, Jane. Ei, Pro. Oi, pessoal. Boa noite, né? Eu preferi falar porque realmente eu estou sem... O meu celular está sem teclado, não sei por quê. Acho que ele fugiu, foi se refugiar em algum lugar, enfim. Bem, professora, primeiro eu gostaria de agradecer, dizer que acho que em muito tempo eu consegui ficar na aula sem cair, ou seja, minha internet, bombou. Então, isso me deixa feliz e dizer que foi bem produtiva a discussão de hoje. E respondendo a pergunta que tu fez aí por último, acho que a importância de trazer essas reflexões e esses exemplos que você trouxe aí para o final da aula, a importância disso ser no final da aula é que se houvesse uma discussão onde a gente participasse no início, não teria não teria tempo de dar toda essa, né, todo essa contribuição que você trouxe aí para a gente. Não que não seja importante. Hoje eu fiz diferente. Porque, oi? Desculpa, não é isso mesmo, porque geralmente na aula passada eu ficava parando vocês falando que eu acho ótimo, mas como hoje eu tentei gravar a aula, a gente perdeu acho que uns 15 minutos ou mais, e além das doideiras, né? Aí eu fiz diferente hoje, eu falei porque eu queria terminar esse slide que eu tinha preparado, né?
Mas foi por isso. Vocês sabem que eu não sou dessa de ficar só eu falando, né? Mas continue. Sim, então, eu ainda não pude, infelizmente, por conta da internet, não deu tempo, assim, de entender muito o seu perfil enquanto docente, né? Mas, assim, só pude, acho que eu só consegui ver uma aula, essa é a segunda aula que eu consigo estar presente, né? E então, nisso aí eu ainda não fiquei bem familiarizada. Mas esse perfil dos colegas participantes me deixa também feliz, que embora eu ainda esteja aqui como discente, nenhum curso de docente me faz, acho que esse espírito assim, professor, que eu fico feliz quando há essa participação. E também eu falo muito nas aulas, né? E aí fica, às vezes rola até aquela situação de se sentir culpada. Poxa, só eu falo, será que tá ficando chato de só eu falar? Será que eu tô, sei lá, roubando a cena demais? Eu tô tomando tempo da aula e tal. Mas, enfim, acho que das vezes que tem acontecido, eu tenho procurado não fugir do tema, o que é bom, mas acho ótimo quando há nesse espírito aí de cumplicidade dos colegas, onde todo mundo participa, isso é bem enriquecedor. Mas Ah, essa turma parabéns é. pela aula, adorei. Tá, a gente, hoje tá uma energia assim, mas é isso. É isso. Todo mundo sabe que nessas aulas eu tô tentando dosar a minha, mas hoje eu tive que pegar, porque senão eu não ia conseguir cumprir. Mais alguém quer comentar? Lívia falou que ficou doida depois desses negócios. Que negócio, Kaline, energia caótica, mas deu certo, né? Tá dando. E Éder gravando e tudo bem, vamos lá. Microfone abrindo, eu desligando aqui. Pode falar, Éder. Então, professora, no componente, no quadrimestre passado, a gente fez no quadrimestre passado, nós fizemos um componente que falava exatamente sobre essa questão aí da pesquisa, do científica, né, no caso foi a epistemologia da ciência, no caso é o estudo, né. A gente estudou sobre essas questões do conhecimento, da pesquisa, dos métodos. Aí no caso, a primeira pergunta ali, falando sobre o porquê discutir, né? Porque exatamente o que a senhora falou ali, sobre a questão da pessoa chegar com essas ideias erradas, já falaciosas, né? De que só porque ele observou alguma coisa e a partir daquela coisa ele generaliza. Para ele chegar a essa conclusão, ele deveria observar todas aquelas coisas, aquela coisa ali, aquele exemplo que ele fez. Por exemplo, o corvo. Ele teria que observar todos os corvos, daí sim ele poderia afirmar que todos os corvos são pretos, são brancos, são lilás, enfim. Mas a gente sabe que não é possível uma pessoa fazer todas essas observações. Então, a partir daí a gente já vê que é um método errado, né? Então, partir para o que o Pop aí sugere, exatamente isso aí, o hipotético dedutivo, que a partir de uma hipótese a gente vai tentar generalizar, mas a partir do momento que essa hipótese já for refutada, que tiver um erro, vamos dizer, né? Que foi descoberta alguma falha nela, pronto, ela acabou. Ou então vai tentar, não sei se a palavra correta seria costurar ela, né, para tentar consertar, mas provavelmente não. Vai ter que gerar uma nova hipótese, que assim a gente consegue avançar na ciência, no caso, que esse é o propósito da ciência, sempre avançar. Que, como a senhora mesmo disse, né, não tem assim um ponto final na ciência, está sempre evoluindo, né? Não dá para chegar a um ponto final, não vou dizer nunca, né, porque não se sabe, né, mas eu acho que é mais ou menos para essa área mesmo, tá? O indutivo ali, que é o mais correto mesmo. Pois é aquela história, né? A gente está aqui para ver o panorama e a gente vê as críticas que existem, né, sobre cada método. Então, o Kleber perguntou qual a finalidade do método indutivo. A finalidade dos métodos, de forma geral, é trazer contribuições para a ciência a partir de algum ponto de partida. No caso do método indutivo, ele parte do empirismo, que é a realidade vivenciada. Então, a partir de uma observação, de um fenômeno, de um objeto, certo? E a partir do real, daquela observação pontual, particular, ele busca generalizar. Já o método dedutivo, ele pega de uma visão mais ampla, né? E
chega no particular. Então, a finalidade dos métodos, na verdade, de forma geral, do indutivo, do dedutivo, é trazer contribuições para a ciência. O que difere é o caminho, né? Porque o indutivo ele vem do particular para o geral e o dedutivo é do geral para o particular. E quando você faz um movimento que vem do particular para o geral, a chance de ter erro é maior. Porque é aquele exemplo dos gansos, né? Então, você observa. Então, se eu estou aqui em Teixeira, aí eu falo, moro na Bahia, né? Então, os baianos comem comida com dendê. Todo baiano que eu conheço come comida com dendê, que eu observei até hoje. Então, eu digo, todos os baianos amam dendê. Então, é uma generalização errada, a partir da minha vivência. E isso na ciência é problemático, porque se aparecer um caso que não é, aí já invalida, né? Então, o problema do método indutivo é que ele não se sustenta. Por outro lado, né, ele parte do empirismo, que é a observação daquele particular. E como eu falei, na área de outras ciências, né, ciências humanas, por exemplo, ciências sociais, eles têm o trabalho empirista, né? Não é problema isso. O problema é a generalização. E na própria ciência da natureza também tem trabalhos, né, empiristas, experimentos. O problema é a generalização. Esse é o problema mais. A crítica que se faz ao método indutivo é quando ele generaliza o resultado de algo que você conhece de uma forma muito limitada. Entendeu, Cleber? Só para deixar aqui uma mensagem final dessa aula. Então, nessa aula, né, pegando aqui o que Éder falou, né, e que eu queria destacar, a importância da forma do pensamento científico para nós pesquisadores é fundamental. Quando você pega o projeto, você vai executar, né, ou seja, fazer a coleta de dados e tal, e como você vai analisar esses dados e transformá-los em informações no seu relatório final. Isso a gente não vai fazer aqui no componente, porque os projetos que não vão ser aplicados, né, não vão ser executados. Aqui a gente vai fazer o plano, né, o projeto. Mas eu quis trazer isso porque um dos tópicos desse componente é o pensamento científico, né? E falar sobre o pensamento científico sem discutir sobre esses métodos ficaria, né, muito superficial. Então, eu trouxe essa discussão. E agora vamos voltar para o fio da meada do nosso componente, que é a elaboração do projeto de pesquisa. Então, na aula que vem, o que eu quero hoje, entre hoje e até a aula que vem? Formem os 6 grupos. Já tem lá no grupo, né? Eu tinha colocado até 8, mas para fazer até 6, porque a gente precisa de 6 grupos de trabalho para distribuir o tempo, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai fazer uma atividade em aula. E aí, os grupos vão se reunir, a gente vai ficar um tempo junto, síncrono, e depois vocês vão fazer o trabalho, tá? Vocês vão ter... A gente vai pensar no projeto. O exercício é esse aqui, ó. Desenvolvimento do pensamento científico. Aí eu tenho essa atividade no Google Formulário. Aí eu vou disponibilizar o link para vocês preencherem. É o grupo que vai preencher e vocês vão botar a exploração de ideias. Então, por exemplo, eu vou explicar melhor na aula que vem, né? Vocês vão dizer a tempestade de ideias. Então, vamos dizer que tem um grupo com 5 pessoas. Aí tá Ana Paula, Ronaldo, Jane, Eda e Jennifer. Aí vamos dizer que Ana Paula, na tempestade de ideia, fala, o tema do nosso projeto poderia ser perfil da Covid-19 em Teixeira. Aí Jane fala, eu concordo. Éder, não, eu acho que tinha que ser adesão às vacinas. Eu estou pegando os exemplos que eu já estava dando na aula, tá? Aí vamos dizer que Jennifer fala, não concordo, eu acho que tinha que ser um projeto de pesquisa sobre o uso de plantas para o tratamento de sintomas gripais. Por exemplo, levantamento sobre o uso etnobotânico de plantas aqui em Teixeira. Aí são 3 temas, né? Só que como é um trabalho em grupo, todo mundo vai ter a opção de colocar o tema, o grupo vai ter que ter um consenso. Aí no item B, vocês vão dizer o tema escolhido.
Então, na exploração de ideias, vocês vão dizer todos os temas que vieram à tona na discussão. No B, vocês vão dizer, bateu o martelo, foi feito votação, não sei. O tema escolhido, aí vai ter que escolher um só. Não sei se é essa pergunta que Maxwell está perguntando. Então, o grupo tem lá 5 pessoas, cada um deu uma ideia diferente, ou surgiu 3 ideias. Tá, você vai botar lá, exploração de ideias. Isso vai ser na aula que vem. Aí depois vocês vão bater o martelo, a gente escolheu tal tema, o uso etnobotânico, tal. Aí vem o item C, formulação de perguntas sobre o tema. Aí vem o item D. Eu vou explicar isso tudinho na aula que vem, que é a atividade da aula que vem. Vocês vão fazer um grupo na aula que vem. E aí, com isso aqui, gente, esse exercício, né, ele é a semente do projeto. Quando vocês fizerem esse projeto de pesquisa, vocês vão ver como vai ficar mais fácil copiar e colar essa ideia para poder fazer dentro do modelo de projeto que eu disponibilizei para vocês. Que vou disponibilizar, eu acho. Acho que não botei ainda, não. Tá bom? Mas isso é para a aula que vem. Mas é um trabalho de grupo. A gente tem que ter 6 grupos formados. Hein, professora? Oi. Eu perguntei assim, se o tema, ele pode ser diverso, ou se ele tem que seguir assim, assim, por exemplo, se tem que ser na área das ciências, na área da saúde, ou se a gente pode escolher um tema que a gente tem interesse em pesquisar. Não. Tem que ser na área de ciências da natureza. Vou dizer assim, Maxwell, isso aí é uma coisa que a professora Daniela está sendo arbitrária. Mas não é, porque é pensar e fazer ciência, tá? Apesar de sabermos que a ciência não é atribuição só de ciências da natureza, né? Pelo contexto que ela está sendo dada no âmbito da licenciatura, né? Porque eu estou dando aqui no âmbito da licenciatura de ciência da natureza. Então, eu vou puxar para o lado da ciência da natureza, da saúde. Poder pode, porque a gente sabe que projeto de pesquisa é de qualquer área. Poder pode, mas aqui, no nosso exercício, eu gostaria de pedir que fosse na área de ciências da natureza, de saúde. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Porque aí, isso aqui da atividade, como eu falei, eu vou disponibilizar em link. Vai ser o grupo vai preencher no Google Formulário. Mas eu já estou conversando porque é a aula que vem. Então, o que vai ficar combinado para hoje? A aula que vem, eu vou explicar esse exercício, é uma atividade em aula, que essa atividade é a semente do projeto de pesquisa. É um trabalho que já é em grupo, porque vai ser o mesmo grupo do trabalho final. Como eu falei no início da aula, não pode ser feito individualmente, não porque eu não queira, porque essa turma é grande, eu preciso trabalhar com grupos, senão não vai dar tempo para cada pessoa individual apresentar junto com outros grupos. E aí, se eu abrir para uma pessoa, eu vou ter que abrir para outras, porque não vai ser justo eu abrir para A e B, fazer sozinho, e depois ser que tinha me pedido, eu dizer que não. Então, é isso. São 6 grupos. Aí, a gente vai trabalhar assim. No dia de apresentar os trabalhos, que eu botei até o cronograma atualizado, eu boto assim, apresentação de 3 grupos numa aula, e na outra aula mais 3. Porque aí não fica aquela coisa muito corrida, dá tempo de todo mundo falar, da gente discutir, de ser o melhor aproveitamento possível, tá? E é isso, gente. A aula que vem é a atividade que vai ser feita em aula, e estejam com os grupos formados, e em uma aula mais adiante vai ter o seminário, que é de discussão de artigo científico, que é em grupo também, eu vou atribuir os artigos no WhatsApp e no Siga, tá? Mas aí a gente vai se falando nas aulas, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Gostaram? Desculpa. Não, professora, tô tranquilo. Ai, gente, eu tô aqui rindo ainda. Muitos pequenos detalhes, né? Tá bom, gente. Obrigado. Eu adoro essa turma. Todo mundo sempre participativo. Eu fiquei aquela demora toda só porque eu queria gravar, né? Mas que bom que o Éder conseguiu. Da próxima vez já contamos com o Éder, né? E não vamos mais perder tempo. Se eu sonhasse que pudesse dar esse problema de gravação, eu já teria um plano B. Mas foi uma coisa que eu não tinha acontecido. Viu? Então tá, gente. Obrigadão, viu? Então tenha um ótimo final de semana. Continue se cuidando. Uma informação aqui. Essa Ômicron, ela tem uma taxa de transmissão mais alta. Então vamos continuar usando máscara, né? Tomando todos os protocolos.
vacina e cuidados, porque ela deve alcançar o auge nas próximas semanas, 2 semanas, em fevereiro ela vai chegar ao auge, e acreditamos, né, que quando ela chega no auge, os casos vão começar a cair, com fé em Deus e na ciência. Então, vamos evitar, né, circular para que a gente possa se preservar e não trazer pressão nos sistemas de saúde. Para mim, para todo mundo, um beijo. Abençoados sejam e até a que vem. Obrigada. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, Tchau. professora. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até a próxima aula. Tchau, Pro. Tá bom, Ótima professora. aula. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Depois ainda volta lá para a gente a gravação. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Obrigada.